Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, o assunto que nós vamos abordar nesse vídeo é um assunto que muitas pessoas podem ficar chateadas. Algumas pessoas vão achar que isso é mentira, suposição ou que é algo ficcional, não é? Uma teoria ou superstição, mais ou menos isso. Vamos falar sobre o karma. Algumas situações que acontecem em nossas vidas, a gente reclama dizendo que somos boas pessoas, que não merecemos sofrer, mas a gente não para pensar que talvez a gente tenha feito alguém sofrer, a gente tenha feito algo de errado, e isso acaba voltando para a gente algum dia. Você já ouviu falar que quem bate esquece e quem apanha nunca esquece? Então é basicamente isso. Quem sofre vai sempre lembrar do sofrimento que foi causado e da pessoa que causou esse sofrimento. Mas quem causa o sofrimento, muitas das vezes não percebe. Porque eu não sei se você já percebeu, existem pessoas que elas se acham seres extraordinários, que eles não podem ser traídos, não podem sofrer, mas podem trair, podem fazer outras pessoas sofrerem, podem fazer o que quiser, mas nunca podem fazer o que quiser com elas. Então, isso diz muito o caráter da pessoa. Então, você pode observar, existem pessoas que são de igreja, por exemplo. Então elas estão na igreja, elas sabem que são pecadoras, algumas continuam cometendo pecado, mas vivem pedindo perdão a Deus. E segundo o que algumas religiões ensinam, Deus perdoa quando você pede o perdão sincero. Mas não é bem assim que acontece. Você vê muitas pessoas que são religiosas cometendo, pecados, fazendo coisas ruins, e achando que por terem uma ligação com Deus, são pessoas mais especiais do que as outras. Então são pessoas que se consideram isentas do sofrimento que causou a alguém. E não é bem assim que acontece. Porque, por exemplo, tem pessoas que fazem 10 bondades por mês e fazem uma maldade por mês. Essas pessoas, elas acham que por ter feito 10 bondades, a maldade vai ser perdoada. Não é assim que acontece. Na vida real, as 10 bondades que você fez vai retornar para você. Você vai receber em troca aquelas bondades que você fez. Mas a maldade que você fez também vai retornar para você. E muita gente não acredita. Eu estava vendo alguns vídeos na internet de algumas histórias interessantes para falar para vocês. Uma garota jovem, ela tinha um noivo que tinha um irmão gêmeo. Só que os dois eram gêmeos idênticos fisicamente, só que o noivo dela era muito estudioso, era muito dedicado, muito trabalhador, muito romântico, muito atencioso, já estava namorando com ela há mais de 4 anos. E o que aconteceu? Ele precisou viajar a trabalho para um outro estado e ficou 1 mês e pouco fora. Quando ele retornou, ele foi fazer uma surpresa para ela. E ele entrou na residência dela, ela estava conversando com a irmã dela, e nisso ela contou para a irmã, na verdade, ela estava discutindo com a irmã, porque ela confessou para a irmã que já estava há 1 mês tendo relações com o irmão gêmeo do noivo dela. E esse irmão gêmeo era o oposto do irmão. Era um cara cafajeste, era um cara mulherengo, pegava todas as mulheres da cidade, porque eles tinham uma certa condição de vida boa. Ele era um playboyzão, curtia a vida adoidado. E o que acontece? Vivia pegando casadas, mulheres compromissadas, seduzia geral. E ela acabou relatando para a irmã, e ele ouvindo tudo,
que ela estava grávida dele, só que ela amava o noivo, que eu não acredito, vou ser sincero para vocês. Quando se tem o amor, é impossível haver traição. O amor, ele não é compatível com traição. É outro sentimento. Pode até gostar, mas não é amor. E ela disse também que o Safadão, ele era mais gostoso, era um cara mais experiente, mais vivido, proporcionava mais prazer para ela. E a irmã criticou muito ela, dizendo que o noivo não merecia isso porque era um homem bom, um homem correto, e ela dizendo que não queria que ele soubesse porque ela quer que ele assuma a criança dela. E ela ficou na dúvida se teria a possibilidade, caso o noivo tente fazer um exame de DNA, se daria para descobrir que o filho não é dele. Bom, eu sou meio leigo nesse assunto. Eu acho que se eles são irmãos gêmeos idênticos, não tem como saber. Se eu não me engano, nisso que ela terminou a história contando para a irmã, desabafando, chorando, dizendo que deveria ter se arrependido, mas não se arrependeu. Já tinha até combinado com o gêmeo Safadão que eles continuariam a ter um romance escondido. Nisso, o noivo dela entrou na sala e falou: eu ouvi tudo que você falou. Aí ela foi levantar, né, para se justificar, dizendo que a culpa era dele, porque ele era muito ausente, que geralmente a pessoa que trai coloca a culpa na outra pessoa, né? Aí ela dizendo que ele era ausente, que ele não se esforçava, que ele não era bom de cama e que sei lá o que, mais amava ele. E ele pegou e falou para ela o seguinte: olha, você agora assuma o seu relacionamento com meu irmão, ele vai ter que assumir essa criança que você tem no seu ventre, vocês têm que se casar, porque a criança vai necessitar da presença do pai e da mãe, e a vida que segue. Você acabou de me destruir, eu fazia planos com você, toda a minha vida profissional, tudo que eu fazia, a minha ausência, era para proporcionar uma vida de rainha para você. E você agiu assim comigo. E ele saiu. A irmã da garota foi atrás dele, tentando consolar, tentando conversar, dizendo que não teria a menor chance dele voltar para ela. E ela disse: não, eu concordo com você, você não deve voltar mesmo não, porque traição é traição. Não merece perdão. Porque aquela pessoa que trai, ela não respeitou o seu sentimento. E mostrou que o dela não era o sentimento que você imaginava. Aí eu falando de karma para vocês, o que acontece? Eu fiz uma divisão própria, é uma divisão minha mesmo, das coisas que eu observo na vida. Existem 3 tipos, mais ou menos, de karma. O karma instantâneo, o karma bruto, parcelado, e aquele karma que varia. É parcelado, mas varia a intensidade. Às vezes é uma pancada, às vezes é mais fraquinho, e vai assim em dosagens pequenas durante a vida. E o karma bruto, parcelado, são várias pancadas que você vai levar na sua vida, pelas maldades que você fez, pelas coisas erradas que você fez com outras pessoas. E o karma, que eu acho que é o mais terrível e merecedor, é aquele karma que eu falei o primeiro, o instantâneo. O que acontece? Ela foi fazer exames e mandando mensagens para ele de celular, né, no Insta, no Face, no WhatsApp, e ele bloqueando ela em tudo. E sempre a irmã dela ia até ele para consolá-lo. Os dois conversavam muito, porque eles já eram amigos antes de começar o namoro dele com a irmã dela. E ela sempre conversou muito com ele, e ela sempre gostou muito dele. O irmão dele, o taradão, o safadão, sempre cantou ela, mas ela nunca suportou o irmão dele. E nisso, nesse desenrolo dos dois, ela acabou chegando para ele dizendo o seguinte: olha, quando eu era sua amiga, antes de você namorar minha irmã, eu tinha interesse em você. Só que você não se interessava por mim, você me considerava sua amiga. Então, quando a minha irmã demonstrou interesse em você, eu tirei o meu time de campo. E agora,
em contato com você de novo, vendo você sofrendo, essa pessoa que não merece isso que está passando, eu vou ter que me afastar de novo, porque eu não vou aguentar ver você sofrer. Porque eu ainda te amo. Olha só que história. Aí ele pegou, sentiu falta dela, porque ela teve que se afastar dele por conta disso, e ele começou a procurá-la. E dizendo que ele não conseguiria passar por isso tudo sem a presença dela. E enquanto isso, a irmã dela ainda continuando mandando mensagem para ele, indo atrás dele. Ele até se mudou para a fazenda da tia dele, irmã do pai dele, para que ninguém fosse atrás dele. E ele até escondeu isso das pessoas para onde ele ia, mas ele sempre vinha até a cidade para encontrar com essa amiga dele inicial, que infelizmente era irmã da ex-noiva dele. Só que chegou um momento que ele percebeu que ele a amava também. E acabaram se envolvendo e descobriram que se amavam verdadeiramente. E começaram um namoro. Enquanto isso, a irmã dela, né, insistindo ainda, mandando mensagens para a família, todos da família. Os pais dele sabiam do ocorrido, porque ele contou tudo. Os pais não concordaram com a situação, começaram a insistir para o taradão assumir a criança, e ele dizendo que era melhor fazer um aborto, porque ele não queria ter filhos. E são justamente esses tipos de caras que atraem a maioria das mulheres, né? Aí o que acontece? O karma que eu falei, esse karma instantâneo, aconteceu o seguinte. Quando foram fazer os exames da criança, né, na barriga, ela teve que fazer exames de sangue e tal, e descobriu que tinha contraído HIV de um dos gêmeos, que era o safadão, o taradão. Olha o karma instantâneo. Próximo ao nascimento da criança, e ela já estava passando apuros, até psicológicos. Ela não estava bem, precisando de acompanhamento médico. Ela dizia para todos que havia destruído a vida dela, que foi culpa dela, tudo que aconteceu com ela. E, por fim, ela descobriu que a irmã estava noiva do ex-noivo dela. É um sofrimento imenso. Por alguns momentos a gente até sente pena de uma situação dessa. Mas ela foi fraca. Ela cedeu às investidas do cunhado, que era gêmeo do noivo, que era um cara safado, um cara pilantra, mau caráter. E ela cedeu. Todo mundo tem desejos, tem fantasias, tem fraquezas. Algumas pessoas até dizem que não tem, mas é mentira. Todo mundo tem alguma coisa secreta, alguma coisa que esconde. O problema é quando você tem esse tipo de coisa e comete e faz. E isso se você, por exemplo, tem algum compromisso e você vai e faz por trás, traindo a pessoa que você está compromissada. Então você cedeu à fraqueza. Bonito mesmo é quando você é forte o suficiente de enfrentar os seus medos, os seus desejos e superá-los. Passar por cima, se esquivar, fugir desses problemas, desses defeitos. Essa história foi triste. Inclusive, hoje em dia se vive. Quem tem essa doença, tomando os remédios adequados, vive. Mas, por exemplo, ela não ficou com nenhum dos dois gêmeos, né? O outro permaneceu na sua vida louca. A irmã acabou se casando com o ex-noivo dela. Eles não têm contato nenhum, porque ela ofendeu muito a irmã e ao ex-noivo. Os dois vivem felizes, eles têm filhos, uma família maravilhosa, e ela totalmente destruída. Ela acabou com a saúde dela. Mesmo que ela tome remédios a vida toda, mas a aparência dela é de uma pessoa destruída. Ela não pode dizer que a vida foi injusta com ela, porque ela proporcionou isso tudo que aconteceu a ela.
Um outro caso que eu vi também nesses vídeos é de uma mulher casada há vários anos, 19 anos, se eu não me engano, e ela começou a ter amantes, né, por conta das amigas do trabalho, dizendo para que ela curtisse a vida. E ela, tendo vários amantes, acabou que um dia, né, o marido descobriu as traições dela e pegou provas suficientes com relação à traição dela e apresentou aos filhos. Eles tinham filhos ali na faixa dos 15 aos 19 anos. E todos os filhos foram a favor do pai. Por fim, ela tinha se apaixonado por um dos amantes e ela acabou aceitando tudo, a separação, sem brigas, deixou tudo para o marido e para os filhos, abandonou os filhos e foi viver com esse amante. O pai, por sua vez, no fundo do poço, os filhos escolheram ficar com ele, levantaram, ajudaram o pai a se reerguer. O pai acabou conhecendo uma outra mulher, se casou. Nisso que se casou, a ex-esposa se arrependeu, porque ela era espancada todos os dias da vida dela. Era traída, era abusada, era maltratada. A mulher se acabou, parecia que tinha envelhecido 20 anos. E por outro lado, o ex-marido dela estava bem. E ela implorou ele para voltar. E ele disse, lamento. E ela dizendo que ainda tinha sentimentos por ele. Aí ele disse para ela o seguinte, você nunca teve sentimentos por mim, porque quem tem sentimentos verdadeiros, quem tem amor verdadeiro não faz um negócio desse. Agora você é passado. Agora eu tenho a minha vida, tenho uma mulher que me ama e que eu amo. Você segue a sua vida, separa desse cara que está te fazendo mal e tenta arrumar um homem direito. Bom, até onde eu sei, essa história para ela não terminou bem, porque ela terminou sozinha, doente, abandonada, completamente abandonada. Porque quando a pessoa perde a cabeça, ela magoa outras pessoas. E você tem que aceitar quando você faz algo desse tipo. Outra história que eu lembrei aqui agora. Mais uma história de irmãos gêmeos. A garota traiu o namorado com um irmão gêmeo. E como que ele ficou sabendo? Ele encontrou a namorada na cama com esse irmão gêmeo dele. E esse irmão gêmeo dele sempre perseguiu ele a vida toda. E vocês não sabem, os pais foram a favor do gêmeo garanhão. Ele pegou, separou dela, ele ficou tão prejudicado mentalmente que ele perdeu a vontade da vida. Ele ficou tão bagunçado que ele não sabia mais o que fazer. Uma irmã dele era a única familiar que deu apoio a ele. E ele acabou se reerguendo. Ele acabou conhecendo um cara, olha bem essa história, e se apaixonaram e ficaram juntos. Anos depois, ele descobriu que essa ex dele, né, teve filho com o irmão também, só que ela ficou uma mulher, digamos assim, totalmente prejudicada mentalmente, porque ela dizia que amava o que ela traiu. Ela se transformou, ficou, digamos assim, horrorosa, não é? Viciada em substâncias entorpecentes e ilícitas, e não ficou com uma vida legal, não. Ele, por sua vez, né, casou com esse outro rapaz, adotaram crianças, né, como filhos, eles têm uma família feliz, ele não tem contato com os pais, e teve um momento que os pais foram atrás dele porque precisavam que ele doasse um dos órgãos dele lá, porque o irmão gêmeo dele estava morrendo e não era compatível com mais ninguém na família, somente com ele, porque eles eram gêmeos idênticos. Ele disse que não iria fazer isso, porque tudo que o irmão fez a ele de mal machucou muito ele, quase destruiu a vida dele por várias vezes, porque aquele caso com a ex-noiva dele não tinha sido o primeiro caso, então o irmão fazia de tudo para prejudicar ele. E ele disse que não faria nada para ajudar o irmão. Essa história, o que eu sei é que o irmão gêmeo faleceu, não é? E ele, eu não sei como está a vida, porque o vídeo terminou, não falou mais como é que está a situação atualmente,
Até onde eu sei, ele estava feliz. Só que eu acho que isso foi um pouco radical, não é? Mas eu entendo, porque quando alguém muito próximo a gente, um pai, um irmão, alguém muito próximo que deveria nos amar, faz algo desse tipo, é bem difícil perdoar. Mas lembre-se o que eu falei, tudo que a gente faz na nossa vida volta pra gente. Eu separei alguns nomes aqui para vocês. No título, eu nem falei o título, né? Os títulos que eu coloquei na capinha são Karma, o que você planta, você colhe. Aí eu coloquei aqui uns bons sentimentos que servem para todos nós que estamos passando por alguns momentos ruins, por alguma coisa que a gente fez de mal e agora a gente está pagando. Situações de solidão, de algum sofrimento, não é? Tristeza. Então tem alguns sentimentos que nos ajudam a superar esses momentos ruins. E os sentimentos que eu separei aqui são lógicos, óbvios. A felicidade. Momentos de felicidades que a gente tem aliviam algum momento de sofrimento que a gente possa estar passando. Então a felicidade, o humor, o bom humor, sorrir, dar risada, dar gargalhada, ajuda também. A alegria, coisas que te causam alegria, momentos de prazer, você ouvir música, ver filmes interessantes que você gosta, isso faz com que você consiga se recuperar de algum momento ruim, algum sentimento ruim que você possa estar passando, sentindo. O amor é aquele sentimento que revigora, te dá energia. Então, se você está passando por um momento de, por exemplo, rejeição, se aproxime das pessoas que te amam. Não que seja um relacionamento amoroso, mas as pessoas que te amam, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus amigos, pessoas que te amam. O amor faz com que você consiga se recuperar desse momento ruim. Você que está aí me assistindo, você pode estar passando por um momento desse. Eu sugiro que você busque alguém que você confia. E caso você não confie em ninguém, busque uma pessoa que você vê pelos modos, né, pelas atitudes, que é uma pessoa boa. Ou se não, procure um psicólogo, porque eles podem te ajudar, te dar forças, te incentivar, te mostrar o caminho, fazer com que você saia desse momento ruim. Porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Então, existem métodos que a gente pode utilizar para sair desses momentos ruins. Eu separei outros sentimentos aqui, falando ainda sobre o amor, que é o sentimento considerado o mais forte de todos, e realmente é muita força. Temos também a gratidão e a esperança. Então são sentimentos que podem te ajudar a sair de momentos ruins. Você tem que ter gratidão pelas pessoas que te amam e esperança de que a vida pode melhorar. E para melhorar vai depender de você, das suas atitudes, do seu pensamento, de reconhecer que você fez algo que te levou a essa situação que você se encontra agora. Então é uma culpa dividida. São coisas da sua atitude ou das atitudes que você teve e coisas também das atitudes das pessoas que fizeram com você também. Então, uma coisa leva a outra, se completam. Então, reconheça que nós não somos especiais ao ponto de querer fazer tudo de ruim contra as outras pessoas e achar que a gente não vai receber o troco. Porque isso é a coisa mais certa, tão certa quanto a morte. Tudo que a gente faz volta para a gente, seja o bom ou o mal, seja pelo bem ou pelo mal. Sempre retorna. É a lei do retorno. Isso é o karma. Aí tem alguns sentimentos aqui maus, né, ruins. A tristeza, que eu acho que é um sentimento que vai matando a pessoa aos poucos. Quando a gente fica triste,
a gente vai se destruindo aos poucos. Isso é horroroso, é uma tortura. E o pior de tudo é que a gente fica lembrando daquela pessoa que causou essa tristeza na gente. Mas o que a gente não sabe é que essa tristeza que foi causada a gente, ela vai retornar para aquela pessoa que causou essa tristeza também. Então é bem triste de você imaginar que você está sofrendo e aquela pessoa que você ama, que te causou esse sofrimento, vai sofrer também pela atitude dela. É um negócio bem maluco, não é? Mas pode confiar que é verdade. Sentimentos ruins que fazem mal. A raiva, que é um dos sentimentos mais perigosos, é um sentimento que pode te levar a fazer besteiras. É ruim, é bem perigoso. O medo, que é o sentimento mais difícil de controlar e também é o mais antigo. Graças ao medo, a gente sobrevive, porque a gente evita de fazer coisas perigosas que podem causar a nossa morte. Então é por conta do medo que a gente se mantém vivo, é o medo de morrer. Um outro sentimento ruim também é a hostilidade, você ser hostil, é se afastar das pessoas, você querer distanciamento por não confiar em ninguém. Isso também é destrutivo. A frustração é outro também. É aquela coisa de você ter expectativas com outras pessoas. O conselho que eu dou é evite de ter expectativas, não crie expectativas, porque pode te fazer mal isso. O ódio, a falha, né? A coisa do fracasso e o ciúme. Ciúme é horroroso. Tem mais um, que é a inveja, que é como se você tomasse veneno e torcesse para a pessoa que você inveja morrer. Então são coisas destrutivas. Lembre-se, faça o correto, faça o bem, mesmo que seja muito mais difícil do que fazer o mal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.